Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o ISS, o Imposto sobre Serviço, tema da aula de seminário e de conferência do IBET. O Imposto sobre Serviço ele nasceu em 1965 com a emenda 18, que foi uma emenda que reformulou o nosso sistema tributário. Logo na sequência teve sua previsão no próprio Código Tributário Brasileiro e 2 anos depois surge o Decreto-Lei 406, que ele inova bastante a legislação relativa ao ISS ao trazer uma lista de serviços tributáveis, hoje substituída pela lista de serviços da Lei Complementar 116. E aí é um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Muito se discutiu se essa lista de serviços era uma lista taxativa ou exemplificativa, se o município poderia tributar algum serviço que não constasse da lista. Esse tema gerou debates doutrinários e certamente acabou culminando numa discussão judicial em que o Supremo Tribunal Federal acatou o entendimento de que a lista de serviços é taxativa. O que isso significa? Que o município só pode tributar os serviços que constam ali da lista. Admite-se sim uma interpretação extensiva dentro do subitem, mas jamais prevê a tributação do serviço que não tenha sua generalidade ali prevista na lista de serviços. Esse tema, de certa forma, já foi, digamos, resolvido pela jurisprudência. Ainda permanecem outros temas bastante polêmicos, muitos relativos a conflitos de competência entre ISS e ICMS, e aí nós temos visto cada vez mais esses conflitos aparecendo e surgindo, e eu queria dizer para vocês que é natural que seja assim. Por quê? Porque atualmente eu diria que é muito difícil você diferenciar numa operação econômica ou num negócio jurídico que é realizado se aquilo é um serviço ou se aquilo é uma mercadoria. Porque hoje em dia é muito comum serviço e mercadoria serem oferecidos de maneira conjunta. E aí eu digo por isso que o Brasil é o único país no mundo com relevância econômica que diferencia a tributação do serviço e da mercadoria. Todos os demais países que ainda mantinham uma segregação da tributação sobre serviço, da tributação sobre mercadoria, extinguiram essa diferenciação, criando um único tributo, como é o caso da Malásia, que em 2017 encerrou a tributação sobre serviço como um tributo autônomo, incluindo ele num tributo sobre serviço e mercadoria, um tributo único. A Malásia fez isso, mas a Índia também fez. Enfim, o Brasil permanece como sendo o único país no mundo que ainda faz essa diferenciação, pelo menos um país que tem relevância econômica, o Brasil é o único. Eu, particularmente, entendo que deveria sim extinguir o ISS e haver essa fusão justamente pela dificuldade cada vez maior de, nas relações econômicas estabelecidas, você ter um critério que diferencie se aquilo é um serviço ou se aquilo é uma mercadoria. Bom, um tema que ainda também permanece em bastante discussão no âmbito da jurisprudência e da doutrina é o que é serviço tributável. E eu diria que grande parte da doutrina, e até de certa forma o Supremo Tribunal Federal, em que pese termos decisões não sempre nesse sentido, acaba entendendo que serviço é uma obrigação de fazer, diferenciando a obrigação de dar, que seria aquela relacionada ao ICMS. Particularmente aqui também, eu não concordo com essa distinção, não acho que o conceito de serviço foi incorporado pela legislação civil, da forma como assim tratada, até porque, pela legislação civil, serviço não é obrigação de fazer. O Brasil e a Polônia são os dois únicos países no mundo que tratam as obrigações de fazer, dar e não fazer. Os demais extinguiram essa classificação, porque até os próprios civilistas entendem que essa classificação ela é insuficiente para poder distinguir os tipos de obrigação. Mas no Brasil ainda perdura uma parte da doutrina que entende que serviço é obrigação de fazer. E isso até foi acatado pelo Supremo, embora em julgamentos mais recentes essa distinção tenha se encerrado, dizendo que serviço tributável é aquele que consta da lista de serviço. É claro que tem que ser uma operação econômica em que você gere uma utilidade para terceiro, não pode ser uma atividade puramente mercantil. Essa linha que eu adoto, eu entendo que serviço tributável não se corresponde a um conceito de obrigação, não corresponde a um conceito de obrigação de fazer, e sim um conceito mais amplo, de forma que o Brasil tributa serviço quase como
uma tributação residual daquilo que não configura uma operação mercantil. Ou seja, você pode tributar toda e qualquer atividade, claro, prevista na lista, porque assim o legislador constituinte quis, ao estabelecer lá no artigo 156 que serviço tributável tem que ser definido em lei complementar. Então, serviço tributável tem que estar na lista, mas ele não necessariamente corresponde a um conceito civilista, se é que esse conceito existe, de obrigação de fazer. São essas as colocações. Um abraço para todos.